O extra da novela capítulo 20. Conexões. 3. Atualização em andamento. 79%. Atualmente, eram 9 da manhã, sábado. Claramente, meu laptop ainda estava morto. Só subiu 79% em um dia inteiro. Eu me perguntava quais novos recursos incríveis ele teria. Por outro lado, eu estava morrendo de ansiedade enquanto esperava. Eu estava olhando para a porcentagem de atualização do laptop quando meu smartwatch tocou. A conta de corretagem de Kim Ajin foi aberta. Ah, está feito. Eu também estava preocupado com isso também. Teria sido fácil se eu fosse adulto, mas ainda era menor. Assim como no mundo anterior, um menor não podia abrir uma conta de corretagem sem o consentimento de um tutor. Se eu não fosse cadete na CUB, seria impossível abrir uma conta em uma corretora. Agora que eu tinha uma conta, comecei imediatamente a trabalhar. Primeiro, usando o meu smartwatch, transferi dinheiro para minha nova conta de corretagem. 1 milhão de won da caixa ao monstro anterior e 2 milhões de won que eu já tinha, um total de 3 milhões. Foi uma mudança de bolso em comparação com o que muitos dos outros comerciantes tinham, mas foi o suficiente para eu começar. Abri o programa de negociação de ações. O mercado de ações da guilda operava nos finais de semana para diferenciá-los do mercado de ações normal. Guilda, mestre do cavalo de carga. A guilda Pacourse Master foi listada na bolsa. Cada ação valia 170 won. Como eu não tinha conhecimentos sobre coisas complicadas como venda de ações a descoberto, compra de ações a descoberto e flutuação de preços, simplesmente comprei o que pude. 17.647 ações da guilda Pacourse Master compradas. Não demorou muito. Mas como me senti um pouco estranho simplesmente sair, procurei um fórum relacionado a ações, reunião de pessoas que curtem bolsa de valores, com 930 mil membros. Este foi o maior fórum para tópicos relacionados a ações. Procurei pelo Pacourse Master, lista de novas guildas, guildas recentemente listadas. O mercado de guildas está difícil hoje em dia. Nenhuma das novas guildas parece promissora. Nenhum dos posts foi especificamente sobre Pacourse Master, apenas mencionando brevemente. Bem, o que eu esperava de um fórum online? Eu instalei minha língua e desliguei o smartwatch. Neste mundo onde a informação era equivalente ao dinheiro, até a existência de um site tinha que ser descoberta através do dinheiro. Assim, os corretores especializados nem deram uma olhada nos fóruns online gratuitos. As guildas de informação tinham suas próprias intranets onde se podia comprar informações, e aqueles que desejassem permanecer em segredo usariam algo como Violet Banquet. Oh, certo. Falando em ficar em segredo, havia um grupo habitando a escuridão. Trupe Camaleão. Revelada pela primeira vez no meio da história, a Trupe Camaleão era a gangue mais poderosa do meu romance, cujos membros desempenhariam um papel importante até os estágios finais do romance. O nome do grupo foi derivado da capacidade de camuflagem de um camaleão. Assim como um camaleão mudou de cor para se esconder, a Trupe Camaleão era um grupo secreto cujas identidades dos membros permaneciam absolutamente ocultas. A partir de agora, um assento da Trupe Camaleão estava vazio. Essa vaga permaneceria aberta por mais um ano ou dois e viria a desempenhar um papel importante na história. Eu sabia quem era a líder da Trupe Camaleão e onde ela operava. Além dos membros da Trupe Camaleão, eu deveria ser o único que sabia dessa informação. Chameleon Troop era uma gangue de criminosos, mas eles também rejeitavam Djinns. E neste mundo, Djinns eram o mal absoluto. Se eu pudesse me tornar membro do Chameleon Troop. Bem, isso não era realista. Então se eu pudesse pelo menos me tornar amigo de seu líder, eu poderia transformá-lo em um papel de apoio. Justo quando eu estava pensando essas coisas. Reino Unido. Completamente do nada, uma dor intensa surgiu no meu braço esquerdo. Era como se uma faca aquecida estivesse cortando minha pele. Sangue jorrou do meu braço, atingindo meus olhos arregalados. Eu rapidamente puxei minha manga. Uma estranha cicatriz estava sendo desenhada no meu braço. O inferno. Era uma cicatriz e uma dor incompreensíveis. Cerrei os dentes e coloquei a mão sobre a cicatriz jorrando sangue. Ao mesmo tempo, um tsunami de informações inundou meu cérebro. Este estigma é uma das autoridades do Criador. Ele contém poder mágico. Uma sequência de estigmas será inscrita cada vez que seu total de São Paulo adquirido atingir um certo nível, que é quando sua fama aumenta em um nível.
Você pode usar livremente o poder mágico armazenado dentro do estigma, que se regenera lentamente ao longo de 24 horas, mesmo se esgotado. Ah! Uma dor latejante e indescritível soou na minha cabeça e braço. Mas mesmo na onda de dor paralisante, pude ver claramente a tela do laptop. Atualizar lista. Livro da verdade foi adicionado ao presente. Observação e leitura. O céu do fim de semana estava claro e azul. O clima do início da primavera estava frio, mas ainda tinha um pouco de calor. Mas não pude aproveitar este lindo dia para mim mesmo, pois fui convocado para ir à Association Tower de Seul. Foi para receber elogios por subjugar os Jin no incidente recente. Realmente, eles não poderiam simplesmente vir para dar a eles mesmos. A cerimônia de entrega aconteceu em um jardim na Association Tower, e muitas pessoas já estavam reunidas quando cheguei. No entanto, a cerimônia de entrega parecia longe de começar. Kim-Soo, Shai Na-eun e eu fomos forçados a um ensaio da cerimônia porque receberíamos nossos elogios de um dignitário, mas o próprio dignitário estava atrasado e fomos forçados a esperar. Porque Shai Na-eun estava ao meu lado, parecia que eu estava sentado em agulhas. Ah! Feliz? Uma vez. Eu bocejei uma vez porque estava entediado. Mas Shai Na-eun, que estava procurando uma desculpa para brigar, finalmente atirou de volta em mim. Eu retruquei brevemente. O que? Você teve um sorriso por um tempo. Era injusto que ela pudesse parecer tão bonita enquanto fazia tais comentários. Eu planejei ficar em silêncio no início, mas de repente me lembrei da razão pela qual eu estava aqui. Você não esqueceu, não é? Esqueceu que cada uma de suas palavras estava coberta de espinhos. Eu falei enquanto eu olhava em seus olhos. Que eu salvei você. Ela ainda parecia zangada, mas fechou a boca sem palavras. É isso e isso é. Pare, vocês dois. Depois de uma contemplação momentânea, Shai Na-eun abriu a boca para revidar, quando Kim-Soo interrompeu. O quê? Shai Na-eun, troque de lugar comigo. Para constar, nossos assentos foram ordenados, Kim-Soo, Shai Na-eun e depois eu. E se eu recusar? Pressa. Não, porque eu não quero. Vê-los ficando todos sensíveis não era muito bom. Felizmente, a briga obscena terminou rapidamente, e Kim-Soo recolocou o assento ao meu lado. Kim-Soo olhou para mim e soltou uma tosse seca. Obrigado por naquela época. O que? Fiquei mudo de espanto. Eu queria ficar sozinha, então por que ele ainda estava falando comigo? De volta ao museu, se não fosse por você, não teríamos vencido. Não, você teria vencido mesmo sem mim. Se eu não estivesse lá naquela época, Kim-Soo poderia ter despertado um poder de dimensão ainda maior. Os personagens principais sempre se tornaram fortes através de dificuldades e perigos. Não. Com essa única palavra, Kim-Soo voltou seu olhar. Naquele momento, uma extraordinária ondulação de poder mágico soou. O dignitário finalmente chegou. E ele está aqui. Todos se preparem. Ele foi o conferente de elogios de hoje, o herói de nível mestre intitulado Lobo de Valhalla. Seu cabelo na altura dos ombros estava ligeiramente curvado para cima, e ele tinha uma barba bem aparada, incomum para um homem oriental. A realeza emitida por sua aparência extraordinária não se limitava a um sentimento invisível. Como se um vento estivesse soprando, cada um de seus passos causava uma leve ondulação de poder mágico. Seu poder bruto já havia alcançado um reino onde mesmo ele não podia controlá-lo totalmente. Olhando ao redor da sala com seus olhos de lobo, o herói de nível mestre, Yoo Se-hyuk, murmurou baixinho. Esses filhos da puta me dizendo o que fazer. Estava tão quieto que só eu podia ouvir com meu dom. Com uma arrogância moderada e uma atitude letárgica, Yoo Se-hyuk afastou os convidados que se aglomeravam em sua direção. Ele caminhou até o pódio com autoridade. Seus assistentes correram e lhe entregaram um papel que ele estava à ordem da cerimônia. Estalando a língua, Yoo Se-hyuk olhou para o papel antes de jogá-lo fora. Seus atendentes pegaram o papel descartado e fugiram. Agora, a cerimônia de atribuição começará. O anfitrião anunciou o início da cerimônia. A comenda será conferida pelo herói de rank 37 mestre, Yoo Se-hyuk. Enquanto ensaiamos, Kim-Soo, Shai Na-eun e eu subimos ao pódio. Yoo Se-hyuk sorriu assim que viu Kim-Soo. Você é Kim-Soo? Sim. Milímetros. Eu posso ver porque esses caras querem você. Interesse intenso foi refletido nos olhos de Yoo Se-hyuk.
Com uma gentileza incomum, Yoo Se-uk aconselhou Kim-soo. Não entre para a associação. Pode até ser melhor se juntar à vasta expansão e se tornar um caçador. Ser um herói não é nada além de uma bagagem de responsabilidade e não é divertido. Ainda assim, um herói se encaixa melhor na minha personalidade. Kim-soo revelou uma recusa clara com um sorriso. Em resposta, o canto da boca de Yoo Se-uk se torceu. Você é um cara chato. Tudo bem. E você, já faz um tempo, hein? Desta vez, foi Shai Na-eun. Quando seus olhos o encontraram, ela fez uma expressão amarga. Faz algum tempo. Seu pai me disse para cuidar de você, mas eu não pretendo fazer isso. Mestre, eu não sou seu mestre. Um usuário de arco como você acha que pode me chamar de mestre? Você quer morrer? Em sua repreensão aberta, Shai Na-eun apenas fez beicinho. Vendo-a reduzida a um estado tão patético, lutei para segurar o riso. E quem é você? Eu sou o cadete Kim A-jin. Oh, tudo bem. Para mim, chega. Um tratamento completamente diferente do que Kim-soo e Shai Na-eun receberam. Parecia que a indiferença era realmente mais dolorosa do que o ódio. O extra da novela capítulo 21. Segundo incidente, arriscando sua vida para subjugar um Jin, ele se mostrou um cidadão modelo. Esta comenda comprova seu excelente serviço para o bem da sociedade e seu comportamento exemplar que motivaria aos outros. Cadete Kim-soo. Yoo Se-uk entregou a Kim-soo o certificado de louvor sem adicionar nenhum comentário desnecessário. Kim-soo então recebeu o certificado com honra e dignidade. Shai Na-eun, o mesmo que acima. Em seguida foi Shai Na-eun. Kim A-jin, o mesmo que acima. Então a cerimônia de atribuição está encerrada. Com o anúncio do anfitrião, a cerimônia de entrega chegou ao fim. 1 hora e 30 minutos de ensaio e 1 hora de espera foram reduzidos para apenas 5 minutos. Foi tão rápido que nem tive tempo de me sentir injustiçado. Por falar nisso. Yoo Se-uk, que estava prestes a sair do jardim, de repente parou como se lembrasse de algo. A recompensa pela subjugação de Jin é de 15 milhões de won. Quase me esqueci de te contar. No momento em que ouvi isso, me senti grata por tudo. Para o associado da CUB que me forçou a sair da cama esta manhã, o ensaio de 1 hora e meia, e até mesmo o homem que se atrasou 1 hora. Boa sorte. Nos encontraremos novamente se o acaso permitir. Yoo Se-uk então saiu com um sorriso entediado. Nós o vimos partir com os olhos, depois descemos do pódio. Antes mesmo que pudéssemos tocar o chão, os associados da guilda se reuniram em nossa direção. No entanto, eles só estavam interessados em Kim-soo e Shai Na-eun. Ninguém se aproximou de mim. Eles provavelmente pensaram que eu só tive sorte de estar com eles no momento do incidente. Mas isso não significava que eu estava decepcionado. Assim era a vida de um figurante. Mas meu rosto automaticamente ficou vermelho com o claro ostracismo, e assim eu rapidamente deixei o local. Eu fugi para um café próximo. Depois de pedir uma bebida, sentei-me e liguei meu laptop. A razão era simples. Eu ainda não tinha verificado a nova funcionalidade do laptop. Eu não tive tempo. Ontem, desmaiei com a dor que veio com a conclusão da atualização e, quando acordei, fui arrastado para a cerimônia de atribuição. Recursos atualizados. Livro da verdade foi adicionado ao presente. Observação e leitura à internet foi adicionada ao laptop. Estigma. Havia 3 novos recursos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a segunda adição. Internet foi adicionado ao laptop. Chamou minha atenção porque era muito comum. Afinal, eu poderia usar meu smartwatch para acessar a internet. Mas era improvável que o recurso do laptop fosse tão comum. Abri a internet no meu laptop. Eu imediatamente entendi quando vi a internet. A janela da internet tinha fileiras de textos sem graça, mas todos eles eram muito familiares. Igual. Lista de sites atualmente acessíveis. Mente justa, banquete violeta. Espada de Jeremias igual. Parecia que a internet do laptop também me permitia acessar sites que eu precisava pagar para entrar. Era uma ferramenta de hacking de certa forma. Entre os inúmeros sites, um nome específico me chamou a atenção. Igual. Banquete violeta, website para negociação de informações não divulgadas, armas, recompensas e comissões. SP necessário para obter um ID, 200 igual. Banquete violeta.
Era o site mais famoso da Dark Web. Ainda assim, tinha mais de 1 milhão de membros. A verdadeira pérola do Violet Banquete não era o site, mas seus vendedores. Violet Banquete era apenas um lugar para eles se reunirem. Muitos vendedores se reuniram no site de informações anônimas, armas, recompensas e comércio de comissões, que não se importava com a lei. Embora o governo soubesse sobre esse mercado subterrâneo, eles não tiveram escolha a não ser ficar em silêncio, pois esse mercado negro era frequentado por quase todos os heróis. Como uma piada, um herói não era chamado de verdadeiro herói, a menos que fosse membro do Violet Banquete. Naturalmente, era preciso pagar uma quantia enorme para se tornar membro do Violet Banquete, mas eu só precisava de 200 SP para obter uma identidade. Ah, aí está você. Foi nesse momento que uma voz e um perfume encantadores fluíram em minha direção. Só de ouvir a voz, eu poderia dizer quem era. Eu imediatamente endireitei minhas costas e me concentrei no movimento atrás de mim. O dono da voz então se aproximou e se sentou no banco à minha frente em um movimento suave. Era Yun Seung-ga. Você me conhece, certo? Seus olhos formaram um arco enquanto ela olhava para mim. Você não? Yun Seung-ga perguntou novamente. Eu balancei minha cabeça. Havia poucas pessoas neste mundo que não conheciam o vice-líder Yun Seung-ga. Não, eu sei. Isso é um alívio. Fiquei surpreso porque você desapareceu de repente. Havia algo que eu queria dar a você. Yun Seung-ga me entregou seu cartão de visita, adornado com ouro. Guilda, graça sagrada do Criador, vice-líder Yun Seung-ga. Enquanto eu estava sentado sem palavras olhando para o cartão de visita, Yun Seung-ga continuou. Há muita coisa que eu quero falar, mas infelizmente não tenho tempo suficiente. Passei muito tempo procurando por você, a Jin Kadetinin. Yun Seung-ga dando seu cartão de visita não era uma questão simples. Foi o primeiro passo do recrutamento no estilo Yun Seung-ga que descrevi em meu romance. Há algo que eu quero perguntar. Eu posso? Eu encarei os olhos de Yun Seung-ga. Suas belas pupilas marrons estavam absolutamente calmas. Não. Você destruiu os Djinns. HM. Yun Seung-ga pode parecer gentil e graciosa na mídia, mas na verdade, ela era extremamente fria. Até os talentos que ela trazia avidamente eram jogados fora se não correspondessem às suas expectativas. Trazendo o que é necessário e jogando fora o que não é. A sobrevivência do mais apto era a verdadeira mentalidade de Yun Seung-ga, que não era conhecida pela mídia. Ela acreditava que uma pessoa preguiçosa continuaria sendo preguiçosa e uma pessoa que ficasse para trás continuaria a ficar para trás. Não pergunte. Devolvi o cartão de visita dela. É? Agin Kadetinin. Acho que você está entendendo mal alguma coisa. Estou interessado em você, como vice-líder de uma guilda de nível 1. Sou grato pelo seu interesse, mas apenas se for um interesse real. Com o que eu sabia sobre a personalidade de Yun Seung-ga, ela deveria estar aqui porque eu usei uma bala de atributo leve. O interesse que ela tinha por mim era apenas curiosidade. Com uma única rajada de vento, seu interesse poderia esfriar e ela poderia até esquecer meu nome. Então, pelo bem do SP, jogar duro para conseguir provavelmente seria mais memorável. Eu vou embora. Há muito que preciso fazer. Está quase na hora dos exames intermediários, entende? Eu me levantei antes de Yun Seung-ga. Seus olhos surpresos me perseguiram. Saí rapidamente do café. O que Yun Seung-ga estava pensando agora não era da minha conta. 13 horas o dinheiro da recompensa havia chegado quando voltei para o dormitório. Foram 15 milhões de won limpos, não afetados por impostos. Ficou claro o que eu tinha a ver com isso. Sem hesitar, comprei as ações da Pacorce Master. Com mais de 100 mil ações, eu provavelmente era um acionista majoritário. Certo. De repente, lembrei-me do que não terminei no café. Os outros dois recursos da atualização, Livro da Verdade e Estigma. Primeiro, eu olhei para o Estigma. Você pode usar livremente o poder mágico armazenado dentro do Estigma, que se regenera lentamente ao longo de 24 horas, mesmo se esgotado. Então, como eu uso isso? Havia um estigma parecido com uma tatuagem no meu braço esquerdo. Mas estigma de lado, eu não conseguia nem exercer o poder mágico em meu corpo. Além disso, era provável que eu nunca fosse capaz de empunhá-lo, pois descrevi o poder mágico em meu romance como uma habilidade na qual o talento inato e a educação inicial são mais importantes.
Mas esta foi provavelmente a razão pela qual o coautor me deu um poder mágico tão irregular. Eu posso usá-lo livremente. Como dizia que eu poderia usá-lo livremente, pensei em usá-lo. Isso foi tudo o que eu fiz. Imediatamente, o poder mágico do estigma foi desencadeado. A luz azul irrompeu do estigma, envolvendo meu braço. O poder mágico então fluiu pelas minhas veias, alcançando meus dedos antes de disparar e se manifestar em formas. Primeiro, formou um triângulo, depois um círculo, depois uma lâmina. Seu mistério se multiplicou quando pensei no livro da verdade. O poder mágico se ramificou e formou um único livro. A capa do livro ondulava como se fosse feita de água. Olhei para minhas veias, que ficaram azuis, e para o estranho livro que se formou no ar. Naquele momento, uma voz estranha soou em meu ouvido: "Este livro contém a verdade. Pergunte-lhe qualquer coisa. Ele responderá enquanto você tiver poder mágico suficiente." Então é assim que funciona. As palavras, desde que você tenha poder mágico suficiente, pairaram em minha mente, mas sem dúvida foi um grande presente. Quando eu estava prestes a perguntar algo como um teste. Wing, 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 um alarme de emergência soou no meu smartwatch. O som era semelhante ao alerta de desastre de um telefone, não podia ser ignorado. Afastei meu poder mágico e liguei meu smartwatch, procurando a última pessoa que viu pela última vez o cadete novato de classe mundial, Jin Jung. Procurando a última pessoa que viu pela última vez o cadete novato de classe mundial, Jin Jung. Eu soube imediatamente o que estava acontecendo. O próximo arco havia começado. O nome deste arco era Incidente de Desaparecimento em Série do Cubo. Como a palavra serial sugeria, haveria 6 vítimas durante o curso deste arco. Este arco desempenhou um papel bastante importante na história. A única razão é que Yeonya foi a vítima final. Este foi o gatilho decisivo que aproximaria Kinsu e Yeonya. Olá, falando no diabo, Yeonya de repente me mandou uma mensagem. O que? O texto de agora. Isso não é coisa sua, certo? Ela era louca. Não porque, então não importa. Tudo bem. A propósito, ouvi dizer que você lutou com o Djinn na semana passada. O que você está tentando dizer? Mudando de assunto várias vezes até que o outro lado trouxesse o assunto que ela queria falar. Essa era a especialidade de Yeonya. Você conhece o soldado do pantano gigante? Eu não pude deixar de rir. Parecia que ela queria que eu lhe dissesse seu ponto vital. O gigante Swamp Soldier era um monstro de alto escalão conhecido por sua altura de 30 metros. Assim como o nome sugere, era uma visão rara na Coreia, já que a Coreia não tinha grandes pântanos. Pelo que parece, sua guilda deve ter obtido informações sobre sua localização. Eu não diria a você mesmo se soubesse. Não deveria haver muitas guildas no país que soubessem sobre o ponto vital do soldado do pantano gigante. Posso comprar as informações. Não, eu a cortei resolutamente. Mountain Tirante foi o suficiente para servir como sua realização. Por que não? Eu posso oferecer muito. Era verdade que Yeonya se tornaria um sucesso no futuro, mas sua personalidade ainda não havia mudado. Atualmente, ela não hesitou em cortar impiedosamente seus inimigos. Antes que a influência certa mudasse seu temperamento, era perigoso dar-lhe asas. Para ser completamente honesto, eu não sei. Como eu saberia o ponto vital de um monstro que não aparece na Coreia? E isso era verdade. Embora eu fosse o autor deste mundo, havia coisas que eu não sabia. Enquanto eu criava o soldado do pantano gigante, dei apenas um esboço. Como era um monstro do tipo Golem, só pensei que um atributo que combatesse pantanos funcionaria bem contra ele. Eu nunca escrevi nenhum detalhe específico. Depois de muito tempo sem responder, Yeonya encerrou a conversa com uma única mensagem: de agora em diante, não fale comigo tão casualmente, PFT. Um sorriso surgiu inadvertidamente. Como eu pensei, mesmo que Yeonya agisse como um adulto. Ainda um colegial, hein? Ela ainda tinha apenas 17 anos. O extra da novela capítulo 22. Segundo incidente, 2. Agência de informação, verdade bem-vindo. Se você está aqui para procurar informações verdadeiras, visite a sala a seguir. Ponto de interrogação invertido sala de consulta. Vírgula escreva a sua pergunta no espaço vazio acima. Desde que atenda às seguintes orientações, será respondido. Condição 1. Naturalmente, somente as respostas conhecidas pela agência serão respondidas.
Se não soubermos a resposta a uma pergunta, diremos: então não se preocupe. Condição 2. Não podemos dar uma resposta sobre uma pessoa apenas com seu nome. Exigimos o nome da pessoa, foto, físico, identidade e outras informações pessoais. Condição 3. Não podemos responder a perguntas muito triviais. Por exemplo, perdi meu gato. Cadê? Não é uma pergunta aceitável. No entanto, a mesma pergunta pode ser respondida se o escopo da pergunta for reduzido com detalhes específicos. Nota 1. O custo mínimo é de 100.000 mas está sujeito a mudanças drásticas dependendo da pergunta. Nota 2. Lembre-se de que as respostas virão mais rapidamente se você usar linguagem e expressão respeitosas. Nota 3. As informações que fornecemos são todas verdadeiras. Assim, não podemos reembolsar sua compra. O custo e as condições acima estão sujeitos a alterações a qualquer momento. Igual, isso parece bom o suficiente. Olhei para o meu laptop com orgulho. Este foi o formulário que enviei para Violette Banquete como vendedora de informações. Agora que eu tinha um dom como o livro da verdade, parecia um desperdício não usá-lo. Por enquanto, dei-lhe um nome grandioso: Agência da Verdade. Como a reputação desempenhava um grande papel no Violette Banquete, eu não esperava conseguir muitos clientes para começar. Foi perfeito, já que eu não achava que meu poder mágico duraria muito de qualquer maneira. Mas em 2, 3 anos, o nome da Truta Agência certamente se espalharia entre os membros, começando com pequenos interesses como por que isso ainda está aqui? Ou devo fazer um teste já que estou entediado? Já que eu teria 3 ou 4 raias de estigma naquela época, eu também não precisaria me preocupar em ficar sem poder mágico. Era um investimento de longo prazo sem risco para o futuro. Se funcionou, ótimo. Se não, tudo bem também. Ok, depois de examinar o formulário mais uma vez, pressionei o botão solicitar vendedor. Agora, tudo foi cuidado. A única coisa que restava a fazer era o meu treino diário. Eu me espreguicei e me levantei. Tarde da noite, domingo. Kim-Soo estava se exercitando no Novice Fitness Center. Kim-Soo era um visitante regular da academia, mas o cenário de hoje era diferente do que era no início do ano. Hoje, a academia estava lotada de cadetes. Foi, sem dúvida, porque os exames de meio de semestre estavam chegando. Depois de terminar um set, Kim-Soo olhou ao redor enquanto descansava. Jin Anjun, Kim Oraki, Shin Jong-ak e até Yeon e Rachel, que eram visitantes raros, estavam lá. Você está checando as garotas. Naquele momento, uma frieza repentina tocou seu rosto. Kim-Soo puxou a cabeça para trás em surpresa. Havia apenas uma pessoa que faria uma brincadeira dessas com ele. Kim-Soo olhou para ele. Yeon-gun deu de ombros e entregou-lhe uma bebida. Então é você? Não, eu só. Sim. Eu apenas pensei que era uma visão rara. Kim-Soo apontou para Rachel com o queixo. Yeon-gun olhou para Rachel e concordou com a cabeça. Eu acho que você está certo. Esta é a primeira vez que vejo uma verdadeira princesa malhando em uma academia. Cabelos loiros que brilhavam intensamente e olhos que eram como safiras refinadas. Sua figura não mostrava imperfeições e ostentava elegância e charme. Mesmo coberta de suor, ela parecia ter saído de uma pintura. A menina, Rachel, era da família real da Inglaterra e era descendente de uma linhagem nobre. Com quem você acha que ela vai se casar no futuro? Não com a gente, certo? Com os comentários de Yeon-gun, Kim-Soo sorriu. Isso é um escárnio. O que? Você acha que pode se casar com ela? Não é isso não. Eu estava concordando com você. Eu não acho que ela se casaria com alguém como nós. Enquanto os dois brincavam um com o outro, um repentino grunhido alto chamou sua atenção. O estranho som de respiração veio de um homem tendo uma batalha de vida ou morte com um equipamento de ginástica. No entanto, o peso do equipamento era uma quantidade lamentável para o padrão de qualquer cadete. Ele está realmente lutando com isso. Yeon-gun olhou com pena. Não era apenas Yeon-gun. Quase todos os cadetes riram enquanto andavam. Kim-Soo não sabia dizer se Kim Ajin estava alheio ou focado demais para perceber, mas continuou sua luta resolutamente. Pelo menos ele está fazendo isso por um longo tempo. Kim-Soo respondeu brevemente. Por favor, com esse peso, posso fazer a mesma coisa por meio-dia. Estou curioso para saber como ele foi admitido no clube.
Até atiradores de elite têm um requisito físico mínimo que precisam atender, e ele não era um espadachim antes. Por que não me lembro dele? Oh, olhe, é Shai Nayun. Shai Nayun saiu da sala de gravitação no momento certo. Coberta de suor, ela estava ligeiramente cambaleando com o rosto exausto. Parecia que ela estava planejando voltar direto, mas quando viu Qin Yajin, ela parou e começou a encará-lo. Jing, dois feixes de lazer saíram de seus olhos. O que ela está fazendo? Eles não estão realmente em bons termos. Qin sorriu amargamente. TSK. Depois de encarar Qin Yajin por um tempo, Shai Nayun estalou a língua e se virou. Ao mesmo tempo, seus olhos encontraram Qin Su. Ela soltou uma tosse seca como se estivesse envergonhada e caminhou em direção a eles. Ei, Qin Su, ele não é um pouco estranho? Que bobagem ela estava falando agora? Estranho? Aquele bastardo, ele está atuando. O que você está falando? Tanto Yi Yonggan quanto Qin Su franziram as sobrancelhas. Eles não entenderam o que Shai Nayun estava dizendo, mas Shai Nayun olhou para Qin Su como se ele estivesse sendo estúpido. Eu posso entender Yi Yonggan dizendo isso, mas Qin Su, você realmente é insensível sobre esse tipo de coisa. O que? Do que você está falando do nada? Você ouviu naquele dia e ainda não entendeu? Na verdade, a suspeita de Shai Nayun era justificada. O poder mágico era uma das habilidades mais importantes de um herói. Nesse sentido, o poder mágico que Qin Yajin exibiu durante o incidente de Seul foi anormal. Uma explosão de poder mágico forte o suficiente para atingir o mundo de branco por um instante. Um homem com tal nível de poder mágico estava lutando para levantar um peso minúsculo. Simplesmente não fazia sentido. Como tal, Qin Yajin tinha que estar atuando por qualquer motivo. Embora a lógica por trás disso não fosse perfeitamente sólida, ainda era uma suspeita justificável. 1. Yi Yonggan olhou para Qin Yajin mais uma vez. Seu rosto estava vermelho como se estivesse prestes a explodir. Se isso é atuar, ele deveria ganhar um Oscar. Eka. Seja como for, mantenham-se densos, vocês dois. Bem quando Shai Nayun estava balançando a cabeça em decepção, três cadetes se aproximaram de Qin Yajin. Qin Su instintivamente franziu a testa. Esses três eram delinquentes conhecidos. Ei, o que você está fazendo aqui, perdedor? Olha, ele está lutando com isso. Eu só preciso de um dedo para levantar isso. Eles cutucaram Qin Yajin, mas ele não reagiu de forma alguma. Sem dar-lhes um único olhar, ele se concentrou em malhar. Ei, você é mudo. Diga algo. Vamos tirar fotos desse filho da puta e postar. Olhe para ele, trabalhando duro quando ele é um completo desperdício. Agravados, os três delinquentes começaram a praguejar abertamente. Por que viver? Você é um desperdício de dinheiro. Eu me sinto mal por seus pais. Você não vai se formar de qualquer maneira, então por que não ir embora, etc. Ei, estou indo embora. Observando esta cena, Shai Nayun deixou a cena parecendo desconfortável. Qin Su se levantou, incapaz de se conter, mas Yi Yonggan o parou. O que? Basta deixá-lo em paz. Ao que parece, eles são lacaios de Shin Jongak. Nada de bom virá de combatê-los. Mas ainda mais. Yi Yonggan sorriu como se achasse a situação engraçada. Quem sabe? Talvez ele realmente esteja atuando. Quando acordei, era segunda-feira de manhã. Atordoada, pensei no que aconteceu ontem. Inscrevendo-se como vendedor de informações no Violete Banquete, comprando ações e malhando. Vamos tomar banho primeiro. Já, a água fria lavou minha sonolência. Olhei para o meu corpo molhado no espelho. Meu corpo certamente melhorou. Meus ombros e bíceps estavam vitalizados, meus músculos abdominais estavam bem definidos e minhas coxas estavam duras como pedra. Era um corpo robusto e saudável que eu nunca poderia ter alcançado na Terra. Eu me perguntava, como estavam minhas estatísticas? Depois de me secar, saí do banheiro e liguei meu laptop. Igual. Força 1,835, vigor 1945, velocidade 2,15, percepção 3055, vitalidade 1765, poder mágico 1315, igual como esperado. Eu tinha crescido muito. Claro, ainda estava no nível de um homem que trabalhava diligentemente, mas nesse ritmo, não demoraria muito até que eu pudesse tirar a Ether da Gary Mountain. Afinal,
A verdadeira recompensa do Gary Mountain no G1 não era a recompensa de conclusão, mas a recompensa do estágio oculto. Wing, Wing, liguei meu smartwatch antes de sair para a aula e fui imediatamente recebido por mensagens anônimas. Retardar. Ei, covarde, prepare-se para ter sua coluna quebrada no próximo exame de combate. Eu vou desabilitar você. Esses caras de novo. Parecia que eu era alvo de bullying. Eu tinha uma ideia de quem era o instigador, mas não tinha certeza. Mas é claro que algo desse nível não foi suficiente para prejudicar minha mente de 26 anos. Afinal, eu havia sofrido com o serviço militar da Coreia. Assim como dizia o ditado, eram apenas crianças sendo crianças. Depois de bloquear os dois tolos que me mandaram mensagens, saí. Mas havia palavras escritas na placa de identificação do lado de fora da minha porta. Retardado, perdedor, moleque. Havia mais um, mas a caligrafia era muito ruim para eu reconhecer. Eles pareciam ter sido esculpidos com poder mágico para evitar serem detectados pelo CCTV. Por enquanto, eu realmente não podia fazer nada sobre isso. Como as aulas começariam em 10 minutos, eu tinha que me apressar antes que me atrasasse. Abri a porta da sala de aula. Ah, você está aqui, perdedor? Imediatamente, um garoto que eu nem sabia o nome bateu na minha cabeça. Eu estava começando a ficar um pouco irritado. Claro, eram apenas crianças sendo crianças, mas fiz questão de lembrar de seus rostos. Piadas com você. Quanto mais você me intimida, mais meu SP aumenta. O que? Você está louco? Eu não respondi. Quem eu sou? Eu memorizei seu nome e o ignorei. Passei por mais alguns cadetes sarcásticos e sentei-me no meu lugar habitual. Naquele momento, meus olhos encontraram Shai Na-yun. Mas ela não mostrou a mesma hostilidade de antes. Ela olhou para mim com um pouco de amargura antes de se virar. Ei, pessoal, os resultados do exame foram divulgados para análise do reino do fenômeno. Naquele momento, Lee Yeong-gun entrou com uma braçada de grandes pergaminhos. Cube ainda tinha um costume tradicional. Os resultados de todos os exames escritos, pequenos ou grandes, eram afixados publicamente em grandes cartazes. Lee Yeong-gun colocou os cartazes enquanto outros cadetes gemiam. O resultado foi assim. Rankon. Kim Ajin Rank 2. Raquel. Foto. Um som semelhante a um pauzinho se partindo ao meio soou. Eu dei uma espiada atrás de mim. Duas metades de uma caneta rolaram sobre a mesa. Ao lado deles estava a suposta dona da caneta, Rachel, que olhava os resultados do exame em transe. Sua boca estava entreaberta, como se ela estivesse muito chocada. Oh, certo. Foi então que me lembrei de um cenário que havia esquecido. Para cada prova escrita, pequena ou grande, Rachel nunca tinha sido empurrada para fora do primeiro lugar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.